No mundo que vivemos hoje, as pessoas estão completamente estressadas. Como desenvolver autocontrole nessa sociedade? Como aprender a resgatar a liderança do eu? Todos os dias, Tiago e as pessoas que estão com você, vocês devem educar o seu eu para dirigir o seu próprio script. Assim você aprendeu a coordenar a sua musculatura para dirigir bilhões de células, para empregar um esforço muscular, para ir até certos lugares, dirigir o carro, andar, se movimentar. O teu eu tem de ser treinado para dirigir o veículo mental. Mas não se esqueça, dirigir o veículo mental exige que todos os dias nós devamos sair da condição de espectadores passivos. Bom, para você ter uma ideia, o assunto é muito complexo, vou falar rapidamente. Existem 4 copilotos da aeronave mental, 4 fenômenos inconscientes. O primeiro fenômeno chama-se gatilho da memória. Ele atua em milésimos de segundos, abre as janelas, ou killer, doentias, ou lights, saudáveis. Se ele abre uma janela killer, que tem autocobrança, tem estresse, preocupação, sofrimento pelo futuro, ou ruminação de perdas e frustrações, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, fazendo com que um outro fenômeno, o terceiro fenômeno, a âncora se fixe. Neste momento, o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo. Ele reage como um africano nas savanas diante de um predador. Portanto, sem que percebamos, nos nossos escritórios, nas nossas famílias, no teatro social em geral, o gatilho da memória todos os dias, ele é acionado milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, mas se ele encontra uma janela traumática que produz pensamentos perturbadores e emoções angustiantes, pode-se fechar o circuito da memória. Naquele momento, o teu eu deixa de ser livre. Então a âncora se instala. Terceiro fenômeno, e o quarto fenômeno, o alto fluxo. Ele começa a ler e reler a memória. Por isso que nós produzimos tantos pensamentos que nos controlam. Por isso o humor depressivo, impulsividade, autopunição, sentimento de culpa. Por isso que frequentemente a nossa psique deixa de ser livre, um jardim com flores, e se torna um inverno existencial. Porque há 4 copilotos que ajudam o eu a dirigir a aeronave mental. E eles são importantíssimos quando eles exerce a sua função plena. Por exemplo, enquanto eu estou falando, o gatilho da memória está sendo disparado milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, e vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, cada pronome, cada adjetivo, enfim, cada pensamento, e a âncora está instalando o processo de leitura numa determinada área para que você não se distraia, para que você não pense no passado, no futuro, nos problemas da vida, nas pessoas que estão ao seu redor. A âncora, ela te faz ter foco. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. O alto fluxo, ele faz você ler a memória e recordar situações no exato momento em que eu estou falando, faz você refletir sobre a sua própria história. Portanto, esses 4 fenômenos são importantes. Mas quando uma janela killer é aberta e o volume de tensão fecha o circuito, naquele momento deixamos de ter uma mente livre e nos tornamos encarcerados. Por isso, gravem isso. Por favor, nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. E cumpre ao teu eu treinar todos os dias, quebrar este ciclo. Tanto a síndrome do circuito fechado da memória, quanto impugnar, discordar dos pensamentos perturbadores, do aceleramento das ideias, das imagens mentais que passam numa velocidade altíssima. O teu eu tem de desacelerar a sua mente. Como? Contemplando o belo, abraçando mais e julgando menos, aprendendo a dar risada da picuinhas, incoerências e tolices, não levando a vida a ferro e fogo. Se você supervaloriza cada problema, se quando alguém te contraria ou te decepciona, você considera aquilo como um predador, é como se você estivesse diante de alguém que está tendo uma função aterradora para te consumir, te destruir. Mas se você aprender a gerenciar a sua mente, se o teu eu não der cartão de crédito ilimitado para a sua emoção, ou seja, comprar aquilo que não te pertence, valorizar aquilo que você não produziu e é destrutivo, enfim, se o teu eu for gestor da sua mente, tenha certeza, você se tornará cada vez mais protagonista da sua história. Mas todos os dias, quem quer ter gestão da emoção, quem quer ver dias felizes,
tem de aprender a gerenciar os seus pensamentos, tem de aprender a impugnar suas emoções tensas. Nunca pode conviver com sentimento de culpa, ideias perturbadoras, impulsividade, sem atuar como protagonista.